Não vou tomar muito teu tempo, Marina, para a gente também não se atrasar muito e também não prejudicar o seu tempo. Vamos começando, já está gravando, e aí, à medida do tempo, a galera vai entrando. Mas, gente, estou muito feliz em trazer a Marina para cá. Ela é a nossa equipe do Tech. Ela trabalha com vocês aí por trás dos panos. A gente tem mais contato com vocês, mas ela não tem tanto. Ela trabalha com a parte de inteligência de dados, organização e tal. Marina, conta melhor o que você faz, quem é você, qual é a sua história e a sua participação aí nesse processo. Obrigada, Mayra. É sempre um prazer estar aqui com vocês, gente. Bom, basicamente sou eu que lido com os dados de todos vocês. Então, conheço todo mundo, só ainda não pessoalmente, né? A Mayra conhece pelos checkpoints, eu conheço todos os dados de todos. Carlinha me ajuda muito demais nessa organização, a Mayra também com checkpoints, enfim. Então, elas estão mais na coleta, eu estou mais na parte de estruturação, mas não significa que eu não tenho contato diretamente com vocês, né? Bom, só com os dados de vocês. Eu, Gerson, nosso chefe, coordenador do programa. Bom, primeiramente, eu sempre faço em todas as minhas apresentações um slide inicial de quem eu sou, mas em relação ao Tech, eu vou contar um pouco da trajetória da Softex até eu chegar na equipe. A Softex está passando como um todo, igual várias empresas no mundo, por um processo de transformação digital, e é um processo que eu vou explicar aqui hoje, que é um processo lento e gradual, mas muito importante dentro de uma equipe, né? Então, uma equipe, ela consegue se desenvolver melhor a partir do momento em que ela consegue ter mais resultados com transformação digital. Dizem que, de acordo com pesquisas do McKinsey, não sou eu, 2,5 da melhoria de uma empresa pode ser gerado no primeiro ano em que ela melhora, ela insere determinadas ferramentas digitais e começa a vivenciar esse processo de transformação digital. Um dos dados que eu vou trazer aqui hoje, que não são muito agradáveis, mas que ajudam muito as empresas a entenderem o que é esse processo de transformação digital, é que ano passado a McKinsey lançou um estudo com diferentes empresas, e eu não estou falando só de empresas pequenas, startups, eu estou falando desde casos de Apple, Fiat, que 70% das empresas que conduzem o processo de transformação digital conduzem de forma errada e não obtêm êxito nesse processo. E aí, ao invés delas acelerarem 2,5 ao ano e terem resultados fantásticos que a transformação digital é capaz de fornecer para elas, elas acabam entrando até em processo de falência. Cerca de 30% dos casos que não são bem-sucedidos podem conduzir uma empresa que errou na transformação digital à falência, posto que existem, né, gastos elevados com esse processo. Então, o que a gente vai falar hoje são cases de sucesso, né? A gente vai mostrar os gargalos que podem acontecer, mas a gente também vai mostrar bons cases que ensinam a gente, trazem esse beabá de como contornar. E também outra coisa que eu quero falar com vocês hoje, que eu acho muito importante todas as vezes que a gente toca nesse assunto, é que vocês entendam, número 1, o básico funciona. Número 2, o básico vai funcionar a partir do momento em que todo mundo souber o que é o básico. Então, assim, não adianta vocês contratarem. Hoje a InovaBee virar e falar bem assim, Tech, a gente quer muito contratar um desenvolvedor de software e ele é o melhor de Teresina e ele vai fazer aqui, ó, pra gente um produto incrível. Mas não adianta que isso seja feito dentro da empresa, óbvio que fazer isso vai ser muito bom para a empresa, se ela não estiver preparada para isso. Então, todo mundo dentro da empresa tem que saber como funciona, todo mundo tem que estar alinhado com aquele processo para que ele aconteça da melhor forma possível. E digo mais, uma vez um chefe meu falou uma frase que eu quero muito que vocês levem da reunião de hoje, o processo de transformação digital, quando ele acontece em uma empresa comum,
né? Uma empresa que não necessariamente lida diretamente com tecnologia, ele é mais fácil do que com uma empresa que lida diretamente com tecnologia. Por quê? Você naturalmente já fala, nossa, mas eu trabalho com tecnologia, é óbvio que eu sei fazer isso. E às vezes isso pode gerar um viés muito grande de acreditar que o seu processo está sendo conduzido da melhor maneira possível e que você já sabe fazer aquilo e não tem mais necessidade de estar propagando isso e acabar cometendo erros básicos e caindo naqueles 70% das empresas que não obtêm êxito com a transformação digital, né? Então é isso que eu quero falar, já falei muito aqui para vocês, mas a gente vai trazer as formas de contornar isso e eu fico muito feliz que vocês estão nessa etapa de ideação e ela é muito boa para que vocês entendam o que pode ser feito para contornar, uma vez que todos nós cometemos erros. Estando no mercado de trabalho, estando negociando com clientes, a gente vai cometer erros. Então, todo mundo aqui comete erro. O bom é que vocês saibam metodologias úteis e práticas para contornar eles. Então, sabendo contornar o erro, tudo bem ele acontecer, né? Bola para frente. Todas as grandes empresas vão errar em algum momento. Então, vou começar aqui a apresentação rapidinho. Gente, já esqueci que é essa. Tá indo? Mayra, dá o joinha aí pra mim. Assim, não se preocupa, qualquer coisa eu te falo, mas não se preocupa com o chat também, tá? Tranquilo. Então, gente, o título é Como melhorar a assertividade do meu negócio com ferramentas digitais. Mas, antes de tudo, eu me formei em engenharia elétrica na Universidade de Brasília, eu sou de Brasília, para quem não sabe, a Softex tem uma sede aqui. Formei em engenharia elétrica, estudei desde 2012 modelos matemáticos, que são o que facilitam a gente a conseguir construir os processos, né, de análise de dados. Fiz mestrado depois em termos de identificação de sistemas, para poder saber analisar sistemas de dados. Depois de tudo isso, quando o mestrado acabou, estava sem fazer nada, desempregada, decidi tirar uma certificação. Então, eu tenho uma certificação do MIT de ciência de dados e eu também sou especialista pelo Instituto Albert Einstein em gerenciamento de projetos e pela Unicamp em mineração de dados complexos. E sou analista de dados aqui na Softex. Bom, mas o título da palestra é Como Ser Assertivo. Mas antes da gente se perguntar como que a gente faz para ser assertivo, eu acho interessante a gente entender o que é assertividade, né? Dentro do mercado de dados, a gente tem um termo que eu adoro. Você é mais assertivo e eu quero que vocês fiquem com essa pergunta aqui. E no final, vocês respondam para vocês mesmos. Não precisa falar no chat, não precisa trazer isso para o checkpoint. Caso queira trazer para o checkpoint, está ótimo. Mas é uma pergunta que eu acho muito válida de se fazer quando você é um CEO, quando você está envolvido em algum processo de startup. Se você é assertivo. E o que é ser assertivo? Imaginem que vocês têm uma moeda, né? Todo mundo aqui algum dia já teve irmão, primo que compete com alguma coisa e tinha uma moeda na mão. E aí vocês apostam. Se eu tiver certo, se eu fizer tal coisa é coroa, se você fizer tal coisa é cara. Então, qual que é a probabilidade de você acertar? Com coroa, 50%. Qual que é a probabilidade de você acertar com cara? 50%. Então, a gente diz que algo começa a ser assertivo quando ele ultrapassa os 50%. Porque abaixo de 50%, uma moeda é melhor do que você. Então, assim, hoje o objetivo é a gente acertar mais do que a moeda, né? Então, o que acontece? Caso vocês não saibam, mas dentro de dados, quando a gente faz grandes modelos, Apple, Microsoft, qualquer grande empresa, estou falando até de Nestlé, elas não alcançam hoje 73%, 74%. Então, assim, não fiquem tristes se vocês estão ali nos 58%, nos 57%, tá? Isso é uma lição para a vida, que depois que você aprende, tudo fica melhor. Então, o que é essa assertividade? Quando você fornece um produto
E eu não estou falando que esse produto está sendo fornecido para sua mãe, para o seu pai. Eu estou falando para o seu público-alvo. Primeiro, você tem que saber quem é o público-alvo. Acho que até aqui a gente já está interessado em quem é o público-alvo. Se você chega no seu público-alvo e você fornece o seu produto, primeiro, você é uma pessoa que já está enviesada. Porque o empreendedor, se ele está empreendendo, se ele está seguindo essa trajetória difícil, é porque ele é apaixonado pelo que ele faz. Então, se ele é apaixonado pelo que ele faz, ele já vai querer achar que ele está ali no 100% de assertividade. Mas pensa o seguinte, se você chega, por exemplo, você é uma empresa de educação, você chega para uma universidade e você vai oferecer seu produto. Qual que é a probabilidade dela falar não para você? Se a probabilidade dela falar não para você é maior do que a probabilidade dela falar sim, então a sua assertividade está abaixo dos 50%. Então uma moeda está vendendo melhor seu produto do que você. Então, o que as pessoas descobriram em 2015? Modos de melhorar a assertividade delas. E qual que é um excelente modo de melhorar a assertividade? Bom, de acordo com o diretor da McKinsey, você vai melhorar sua assertividade a partir do momento que você começa a inserir a tecnologia dentro do seu ambiente e você começa a ter resultados mais aprimorados. Então, o maior case de sucesso conhecido até hoje, acreditem vocês ou não, de assertividade, se chama Netflix. E bom, por que o Netflix ele é assertivo? Por que o meu produto ele quer ser um Netflix na vida dele? Bom, o Netflix, quando eu entro nele, eu tenho várias opções de filme. Só que percebam uma coisa, eu vou usar 2 exemplos aqui de casa. A gente tem 2 contas, graças a Deus, porque eu não quero dividir minha conta com a minha mãe. A minha conta e a da minha mãe. Gente, se você abre a minha conta, é um perfil. Se você abre a conta da minha mãe, é outro perfil completamente diferente. E por que na minha conta eu quero filme de romance que me distraia? Minha mãe, se você abre a conta dela, tá sangrando, entendeu? É só filme de terror, luta, tudo aquilo. E por que o Netflix ele vende tanto? Por que a assertividade do Netflix é tão boa? Imagine se hoje o meu dia não tá legal. Eu entro no Netflix e ele só me oferece filme que eu não quero assistir. O Netflix ele não foi assertivo no que ele fez para mim. Então eu não vou querer ser cliente do Netflix se ele só me oferece os filmes que ele oferece para minha mãe. Então qual que foi o grande case do Netflix? Ali mais ou menos em 2005, 2006, a Blockbuster, que era a maior empresa de filmes dos Estados Unidos, inclusive tinha aqui no Brasil, começou o processo de falência dela. E ela começou o processo de falência dela porque as pessoas já não queriam mais sair de casa para alugar um DVD, um CD, um Blu-ray, enfim. O que aconteceu? O Netflix ele começou a adotar técnicas de assertividade. Ele começou a produzir alguns algoritmos que falavam o que a pessoa queria assistir. E ao invés dele chegar igual na Blockbuster, que você tinha sempre opção, você já chegava lá e você tinha um cartaz de 30. Então, quando você tem 30 opções que se parecem com você vai querer uma delas. Mas quando você tem 180 opções e você tem coisa ali que não tem nada a ver com você se perde seu tempo, fica de saco cheio e não quer mais escolher. E vai embora. Então, o Netflix ele começou a ganhar espaço quando ele começou a ser assertivo. Então, quando ele começou a te oferecer o que você queria. Então, basicamente, hoje, a sua empresa, ela quer ser o Netflix. Ela quer oferecer para o público-alvo dela o que o público-alvo dela procura. Mas como que ela faz para fazer isso? Bom, qual que é a motivação de tudo isso? Começou tudo com dados. O Netflix, hoje, para que você consiga assistir tudo que ele te oferece, você precisaria de mais de 100 anos. Então, como que ele tem tanto produto assim e como que dentro de todos esses produtos ele sabe qual que é o ideal para mim e qual que é o ideal para minha mãe? Vocês para o Netflix são simplesmente uma matriz. Todo mundo aqui é uma matriz para o Netflix. Então, imagina que vocês são uma tabela do Excel sem nada. Você acabou de entrar no Netflix, você é uma tabela do Excel e você não tem absolutamente nada. E aí você vai lá, o Netflix te sugere um filme. E você passa esse filme. Então, você não viu o filme. Então, você falou para o Netflix, eu não quero esse filme.
Então, ele não vai te sugerir aquele filme de novo. E aí, todas as vezes que você passa um outro filme, ele não te sugere. E aí, ele começa a entender quem você é. E é exatamente isso que vocês precisam. O processo de transformação digital, ele começa com dados. E são dados de quem? Dados do meu cliente, são dados da minha própria empresa. Então, eu trabalho com uma gama imensa de dados, em que eu preciso conhecer o meu público-alvo e ter dados deles, para que a partir das informações do meu público-alvo, eu saiba o que eu preciso oferecer para ele. E não só isso. A forma de eu ser assertiva também não está no que eu vou oferecer, mas como eu vou oferecer. Então, para eu conseguir oferecer algo bom, eu tenho que estruturar a minha equipe. Então, eu tenho que conhecer processo por processo do que acontece dentro da minha equipe, para que todo mundo entenda esse funcionamento e saiba entregar valor ao nosso produto. E aí, o que acontece? Quando eu tenho dados, eu melhoro as minhas análises. Então, uma vez, vou contar um case que eu acho muito legal, de uma startup que veio me procurar. Uma startup chegou para mim e falou bem assim: Marina, a gente acabou de ganhar dinheiro de um investidor e a gente queria muito, um cara indicou você, e a gente queria muito que você fizesse um modelo para a gente preditivo de venda. Caso vocês não saibam, isso é uma coisa muito legal e muito procurada no mercado hoje, que são modelos preditivos de venda. Então, você chega para mim com todas as vendas que você faz e eu viro para você e falo quais que são os produtos que você mais vende, quais que são as combinações de produtos que você precisa ofertar. Então, por exemplo, caso vocês não saibam, a Renner ou a Nestlé, quando elas fazem aqueles kits de final de ano, ou kit de Dia das Mães, kit de Dia dos Pais, é porque eles pegam todas as compras de todos os clientes e eles veem o que as pessoas compram mais junto. Então, normalmente, por exemplo, quando uma pessoa vai na Renner e ela compra um sapato, ela também costuma comprar uma sandália havaiana. É um exemplo. Então, quando eles montam os kits, eles já montam os kits sabendo assertivamente o que o cliente quer consumir daquilo ali. Então, o cara chegou para mim e falou bem assim: Marina, eu quero que você faça um modelo preditivo para mim. E eu falei: tudo bem, faço sim. Aí ele virou para mim e falou bem assim, aí eu falei para ele: olha, o que você tem de dado para mim? Porque eu preciso mais ou menos de 3.000 a 5.000 dados para que eu consiga fazer seu modelo preditivo. Você pode me dar? E ele falou: Marina, a gente não registra nossos dados. E eu virei e falei bem assim: bom, e como que eu vou fazer esse modelo preditivo? Então, assim, o que acontece hoje é: não adianta você procurar uma pessoa que entenda muito de transformação digital e que vá chegar no seu negócio e esperar que ela faça uma magia. Vocês precisam ter plena consciência de todos os processos que acontecem na equipe de vocês, para que esses processos sejam estruturados. Então, não tem como estruturar um processo que não existe. Então, não tem como eu chegar para uma pessoa e ela virar para mim e falar bem assim: olha, eu te pago para fazer um serviço para mim de dados, se você não tem dado para me fornecer. Então, isso hoje, tudo é informação. O que eu estou falando para vocês agora, se depois da gravação vocês quiserem colocar uma legenda aqui, vocês conseguem. Então, até a minha voz é uma informação. O texto que eu escrevo é uma informação e tudo isso precisa estar armazenado em algum lugar. Então, saibam que até os processos que acontecem internamente de vocês, eles vão fazer parte desse processo de transformação digital que precisa acontecer na startup ou na equipe empreendedora de vocês. E isso que otimiza os resultados que são entregues, né? Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam, eu gosto muito desse gráfico, todas as vezes quando eu tento sentar com um cliente, eu explico isso para ele, que é o seguinte: vocês têm um problema dentro da equipe de vocês. É normal, todo mundo tem, tá? A Softex tem, a equipe de vocês tem. Se a empresa de vocês não tem, ela é melhor do que a Apple. Então, assim, existe um problema, né? Então, a gente tem que encontrar onde está o gargalo do nosso processo. Como que a gente faz para encontrar esse gargalo? A gente vai coletar dados. Então, eu posso ou coletar dados, se for uma questão da minha
entendo tudo que está acontecendo na minha equipe e preparo eles. O que significa preparar, Marina? Preparar um dado significa que vai ter dado que está faltando. Então, por exemplo, às vezes vocês vão coletar alguma coisa e dentro dessa coisa vai faltar informação. E tudo bem. Na hora de preparar esse dado, você consegue suprir isso. E aí você vai criar um modelo. E aí, a partir desse modelo, você vai entender o que está dando certo e o que está dando errado. Nem tudo dá 100% certo, nem tudo dá 100% errado. Então, você vai criar um modelo para identificar isso. Depois, você vai validar esse modelo. Então, normalmente, a gente diz que desses dados que vocês coletaram, 80% vai ser para criar o modelo e 20% vai ser para ver se esse modelo é efetivo ou não. Depois que você valida o modelo, você implanta ele dentro da sua empresa. E aí, se foi bom, ótimo. Se não, de novo, encontra a questão, coleta o dado, prepara o dado, cria o modelo e por aí vai. Isso é cíclico. Daí tá. Aí eu questiono para vocês. O que é a transformação digital? Né? A gente sabe hoje em dia, e isso é muito falado, que a tecnologia leva a resultados, não é mesmo? Mas, bom, como assim que a tecnologia leva a resultados? O primeiro ponto que eu destaquei lá logo no início, hoje em dia, a gente tem nome para tudo. Então, a gente tem inteligência artificial, a gente tem aprendizado de máquina, a gente tem Big Data, a gente tem Machine Learning, tudo tem nome. Internet das coisas. Um dia minha mãe chegou para mim e falou, Marina, o que é uma internet de uma coisa? E aí eu tive que explicar o que a internet das coisas era, que era IoT e tudo mais. Mas, bom, as pessoas colocam muito nome. Mas antes de você focar na sua empresa, em IoT, antes de você focar em aprendizado de máquina, antes de você focar em Big Data, o que eu quero é que você entenda. Na minha equipe, existe o básico? Sim, ótimo. Vou aplicar, então, agora inteligência artificial, Big Data e tudo mais. Não, não existe. Na minha equipe, a gente ainda nem tem planilha. Na minha equipe, a gente não sabe como os processos são estruturados. Na minha equipe, a gente não tem um planejamento estrutural através do Google Drive. Na minha equipe, a gente nem usa o Google Calendar. Então, peraí. Então, antes de tudo, o objetivo é, antes de você inserir a transformação digital na sua empresa, antes de você ver se você quer inteligência artificial, Big Data, internet das coisas, a sua equipe, ela tem que estar capacitada para conseguir consolidar uma cultura de dados dentro do time dela, tá bom? E não necessariamente você precisa ter um time de inovação dentro da sua equipe. Você pode ter só uma pessoa que aplica a inovação. Ou você pode ter dentro do time do financeiro, do jurídico, do administrativo, uma pessoa de inovação. Não precisa ser um departamento separado, tudo bem? A própria head de inovação da Nestlé, um dia desses, deu uma palestra e falou que ela é a responsável há mais de 10 anos dentro da Nestlé pelo time de inovação e que ela considera que existe uma viabilidade em não se ter um time de inovação e sim pessoas de inovação dentro de diferentes áreas. Então, uma primeira coisa para se desmistificar aqui é que você não precisa separar uma pessoa especificamente para aquela atividade, mas que essa atividade precisa existir, mesmo não tendo uma equipe só focada nisso. Óbvio que é ótimo se você tiver, mas tudo bem se não tiver. O que você precisa é ter uma cultura de dados. E como que se faz essa cultura de dados? Você tem que fazer uma mudança dentro da sua equipe, de forma com que todo mundo se comunique. Bom, e aí que vem esse estudo que fala que 70% das transformações, né, digitais, elas vão falhar em algum momento para alguma empresa. E hoje a gente está aqui para que não falhe na sua, né? Para que vocês façam parte dos 30%. Bom, o que é essa mudança cultural? Eu já vi em muitas empresas, mas assim, muitas mesmo. Acho que se você pegar dessas 70%, pelo menos 90% cometeram esse erro. Você vai lá e fala, quero fazer transformação digital. E aí você contrata alguém que é ótimo em transformação digital, né? Você contrata um desenvolvedor, você contrata um cientista de dados e essas pessoas vão lá e fazem toda a estruturação do processo para você e fica fantástico. Mas, dentro da sua equipe, ninguém se envolveu nesse processo. Então, ninguém aprendeu a trabalhar
no software que foi desenvolvido. Ninguém sabe o que é um SQL. Vamos supor que a pessoa é ótima em SQL, mas ninguém tocou no SQL, só o desenvolvedor tocou no SQL. Aí, o que acontece? As pessoas que estão envolvidas... Marina, o que é SQL? SQL é uma base de dados. Então, da mesma forma com que você pode usar Excel, da mesma forma com que você pode usar Airtable, da mesma forma com que você pode Sheets, você pode usar o SQL. O SQL ele é caro, né? Então, não é todo mundo que tem a licença. Mas ele tem várias vertentes hoje em dia. Ele tem o MySQL, ele tem o SQL, o NoSQL, enfim, existem cursos de especialização para ele, mas normalmente o que acontece, a curiosidade, é que as pessoas investem em colocar uma pessoa responsável pelo SQL e as outras pessoas não sabem mexer nele. Então, assim, não adianta hoje você falar, eu vou fazer transformação digital na minha equipe, você colocar uma pessoa que é responsável por esse processo de transformação digital e ela não transferir o conhecimento dela para as outras pessoas do time. Então, se você não tem transferência e envolvimento do time naquela atividade, aquela atividade vai ser só algo estagnado. Então, a sua equipe ela vai ter uma base de dados incrível. O funcionamento da equipe em inteligência artificial vai ser ótimo, mas só isso. Você vai parar em algum momento, você precisa alimentar aquela base de dados. Se só aquela pessoa, a mulher ou o homem responsável pela transformação digital souber mexer na base de dados, você não vai saber alimentar aquela base. Então, o que acontece é, hoje, para que você tenha um processo de transformação digital, a sua equipe inteira precisa estar alinhada. E foi isso que a McKinsey descobriu no estudo dela. Bom, de acordo com a McKinsey, o principal diretor que é responsável por esse núcleo de transformação digital, diz que as empresas, aqueles 30% que obtiveram sucesso, eles conseguem aumentar em 4,5 vezes maior que a média, sendo que desses 4,5, 2,5 já são no primeiro ano. Então, é um crescimento bem alto. Mas é um processo, infelizmente, como tudo na vida, que é uma transição longa e demorada. E complexa porque vai envolver a equipe inteira, né? E segundo essa consultoria, o principal motivo de fracasso é o comportamento das pessoas que estão inseridas nessa empresa, né? Seja da gerência ou dos funcionários que estão lidando diretamente com isso. Bom, então a gente tem que fazer o que para contornar isso, né? Chutar essa bola para o gol, ser assertivo e ser mais assertivo que uma moeda. Bom, você tem que assumir uma postura que permite pensar no consumidor, no seu público-alvo e perguntar o que o seu cliente, o que o seu consumidor, ele quer. Então, para eu ser assertivo, eu tenho que saber o que meu consumidor quer, né? Às vezes nem todo mundo sabe. E desejar o tempo todo uma estruturação, fazer um desenho mesmo de como o seu negócio vai evoluir para as necessidades do cliente. O que eu quero dizer com isso? Não sei se vocês sabem, mas esse ano o Facebook completa 15 anos de existência, já é uma debutante. Só que o Facebook ele já passou pelos seus altos e baixos nessa vida. O que acontece? Hoje em dia, praticamente, ele é uma ferramenta obsoleta. Só que, há um tempo atrás, o Facebook já era uma ferramenta que era usada por, gente, praticamente todo mundo da minha idade tinha Facebook. Só não tinha, enfim, quem queria esconder informação aí, né? Brincadeira. Aí, o que acontecia? O Facebook, hoje, ele não tem mais acesso à mesma quantidade de público que ele tinha. E como que ele se redesenhou? Como que ele se adequou ao mercado? Ele comprou o Instagram, que hoje é a ferramenta digital que a gente mais usa. Então, assim, o Mark também comprou o WhatsApp. Então, gente, ele desenhou realmente tudo e ele agora tem um controle de tudo. Mas o que acontece é, vocês querem ser o Mark Zuckerberg, tá? Então, vocês têm que entender o que o consumidor de vocês está se adequando e o negócio está evoluindo.
Por que vocês precisam compreender a evolução do negócio? Para vocês se ajustarem, bem como o Facebook fez. Se hoje dizem que, né, de acordo com várias pesquisas aí de Harvard e tudo mais, alguns estudos muito importantes no mercado hoje dizem que uma equipe, devido a todos esses processos de transição de tecnologia, ela não dura no mercado mais do que 15 anos. E aí você me questiona, Marina, mas a gente tem várias equipes que estão no mercado há mais de 15 anos, tipo a Microsoft aí, cadê? Aí eu vou te falar, bom, a Microsoft, caso você não saiba, ela se adequa às necessidades do cliente. Então a gente já teve telefone de Microsoft, lá nos anos 70 não existia telefone de Microsoft. Então não existia notebook da Microsoft. Então você tem que se adequar ao que o seu cliente quer. Então, esse é o principal ponto que vocês precisam entender. As tecnologias mudam e a transformação digital ela tem que estar aí para acompanhar essa evolução. Bom, se isso significar que você tem que acabar com uma linha de produtos da sua empresa que você ama e admira e acha a melhor coisa do mundo, bom, talvez isso seja realmente necessário, né? Você vai ter que, em alguns momentos, para sobreviver esses 15 anos aí de existência, mudar a sua organização, fazer aquisições, tipo o Facebook que comprou o Instagram, que vão garantir que a sua empresa tenha a capacidade de se manter no mercado. Bom, então, para que isso aconteça, vocês vão precisar combinar essa postura que vai priorizar o consumidor, priorizar o seu cliente, com a sua disposição de estar se adequando rapidamente à necessidade em grande escala que o mercado vai apresentar. Então, a chave do sucesso, muitas vezes, é você ter granularidade, né? É você pensar em onde vão estar os eixos, né? As necessidades e as oportunidades de crescimento. Quais são essas oportunidades de estar sempre criando um valor real para o consumidor, né? E aí, a partir disso, vocês vão estar conseguindo superar a barreira dos 15 anos para o negócio de vocês. Então, existem 3 razões principais para o fracasso, né? Quando você fala em transformação digital. Então, como que a gente faz com que esse processo de transformação digital seja falho? O primeiro, a diretoria, você, CEO da sua empresa, não está alinhada. Então, a diretoria tem que comprar essa briga. Então, hoje na Softex, quem é a líder da equipe de transformação digital é a nossa gerente. Então, a gerente da Softex é quem lidera e quem acompanha e quem fala pra gente as necessidades. Então, a gerente, ela comprou a briga. Ela está alinhada com o que a equipe de dados faz. E por isso que a equipe de dados consegue caminhar. Porque a gente fala para ela as necessidades, ela pede para a gente alinhar a realidade da empresa e a gente vai conseguindo fazer um trabalho concomitante em que as duas partes conseguem entender os pontos de gap, os pontos de êxito e por aí vai. Bom, então o segundo ponto que é preocupante para o fracasso é a razão e o destino da mudança não é suficiente para a sua equipe. Então, por exemplo, a gente sabe que a transformação digital, ela dói. A gente sabe que a transformação digital vai esteja alinhada. Então, quando a gente decidiu fazer a transformação digital do Tech, a Carlinha se alinhou, a Mayra se alinhou, o Gerson se alinhou, todo mundo hoje ali sabe mexer na nossa base de dados. Porque eles entenderam a necessidade em estar ali mexendo na base de dados. Então, se, imagina hoje, a Mayra virasse para mim e falasse, Marina, eu não vou mexer na nossa base de dados, eu não quero. Imagina como que seria tudo dos checkpoints que a Mayra traz pra gente. Ia ter equipe que faz checkpoint com a Mayra que não ia ter dado lá. Então, o que acontece é, a equipe tem que enxergar a necessidade da existência da transformação digital. Se a equipe não comprar essa briga, se a equipe inteira não falar, a gente vai, a partir de agora, mudar, então você não vai ter essa colaboração e você não vai conseguir dar continuidade para esse processo. Então, outro ponto, que é o terceiro ponto que eles elencaram, é que os funcionários, eles não têm convicção ou um entusiasmo, uma disponibilidade que o CEO estipulou. Então, eles não estão ali cumprindo os prazos, né? Ou então, não tem funcionário com uma habilidade suficiente para conseguir conduzir, né, essa transformação digital e acaba sendo falha.
E Marina, Bom, também dependendo da idade, né? Porque a gente sabe que tem muito funcionário que é mais antigo e acaba tendo uma resistência maior a novas plataformas. Então, dependendo disso também, às vezes parece que aquela plataforma nova fica como um desafio, como um bicho estranho que você acaba evitando tá tendo contato e acaba se distanciando. exatamente. Esse é um dos principais pontos. Então, esse ponto que a Mayra levantou, ele é muito importante de ser analisado, de que a inserção digital equipe precisa entender que existem particularidades dentro da equipe. Então, não adianta hoje eu chegar para a equipe como um todo, vamos supor que tem uma pessoa lá na equipe que ela realmente não consegue entender o funcionamento da base de dados. Não adianta para ela eu virar e falar bem assim, olha, a partir de agora você só mexe com isso. E ela vira para mim e fala, eu não sei mexer com isso. E eu falo, ah, se vira aí. Não dá também. Então, assim, o processo de transformação digital, ele tem que entender que existem pessoas na equipe que vão assimilar de uma forma mais rápida e ótimo para o funcionamento, mas existem as particularidades e individualidades de cada um que têm que ser respeitadas nesse momento e que a gente precisa ponderar na hora de entender o quão demorado pode ser esse processo. E que às vezes a gente vai ter que fazer simultaneamente uma transformação digital, incluindo uma parte da equipe, e que outra parte da equipe, depois de um tempo, de forma gradual, vai ser inserida também, né? Então, o que acontece? Muitas companhias, elas entendem. Elas hoje saem daqui e vão para o checkpoint amanhã com o Gerson e falam, Gerson, a gente precisa de uma transformação digital. Só que elas sofrem em como fazer essa transformação digital acontecer. Aí o Gerson vai falar bem assim, bom, o que o CEO precisa dessa empresa fazer para acelerar esse processo? Bom, o primeiro passo, né, para que essa transformação digital aconteça, alcançar essa meta é questionar se você que está aí assistindo a gente se livrou de todas as restrições que eu falei aqui hoje, que estão impedindo o negócio de vocês de alcançar esse potencial. Então, será Mari, que... Oi, pode falar. volta 2 páginas aí. A Design tá pedindo pra você. Isso daí. Peraí, Ah, deixa eu abrir. deu certo, Line? Pronto? Isso, Pronto, pode continuar. além de ficar gravado, Marina vai passar essa apresentação ou não? Passo sim. Tá. Depois a gente manda o É o slide PPT. pra vocês, viu, gente? Isso. Pode seguir, Marina, desculpa. E não, relaxa, gente, pode ir falando aí. Pronto, agora foi. E aí, um ponto importante que eu vi uma pergunta ali, uma vez, uma pessoa me questionou numa palestra, ele falou bem assim, Marina, qual que é a ferramenta que eu uso? Eu vi que tem uma pergunta dessa aqui também, então já respondendo essa pergunta. Ele falou, Marina, qual que é a ferramenta que eu uso para fazer transformação digital? Tipo assim, me fala 2 ferramentas que eu preciso saber para fazer transformação digital. E, gente, essa é uma resposta que eu vou dar num dos próximos slides. Não existe resposta para essa pergunta. Tá? Existem hoje inúmeras ferramentas. Existem inúmeras ferramentas para base de dados, existem inúmeras ferramentas para visualização de informação, existem inúmeras ferramentas para a gente modelar um dado. Então, você tem que usar na sua empresa a ferramenta que todo mundo conseguiu usar. Então, se todo mundo, por exemplo, na Softex, a gente tem uma das pessoas da equipe ama o Airtable, que é o Pedro Teodoro, que foi quem começou a transformação digital. E ele comprou a briga do Airtable. Então, todo mundo foi na onda dele do Airtable e a equipe se adaptou bem. Então, ótimo. Se a equipe conseguiu se adaptar ao Airtable, vamos ficar com o Airtable. Mas se amanhã o Teodoro virasse e falasse bem assim, gente, descobri que o SQL faz coisas que o Airtable não faz. Vamos usar o SQL. Imagina a gente fazer 61 pessoas que já aprenderam Airtable aprender SQL. Então, assim, por melhor que o SQL talvez pareça ser do que outra base de dados, a gente teria que fazer todo um processo de 61 pessoas migrarem para aquela base de dados. Então, assim, entendam que o que funciona é o que tem que ser adotado. Hoje, boa parte das equipes de vocês ainda tem 5, 6 membros. Então, se hoje vocês virarem e falarem bem assim, a gente quer usar
tal base de dados, é mais fácil. São só 6 pessoas para aprenderem aquilo. Mas se, imagina, quando a empresa de vocês, de sucesso, aqueles 30% que alcançaram o êxito na transformação digital, decidir mudar, então assim, vocês vão ter que pessoal de 30, 40, 50 pessoas. Então sempre usem a ferramenta digital que se encaixar dentro da empresa. Porque vocês precisam atender a padrões. Então se todo mundo conseguiu manter aquele padrão, ótimo. Se o processo flui, ok. Se não tem perda de dado, tudo bem. Então, o segundo passo, que é muito importante, a gente pede que o cliente desenhe um plano totalmente detalhado, que vai mostrar em cada passo daquele plano o que precisa ser alterado. Então, para você fazer transformação digital, você tem que encontrar os gargalos. E você precisa entender cada gargalo, o porquê que ele existe, cada processinho ali tem uma falha, entender cada falha e falar, eu preciso mudar essa falha. E como que a tecnologia que eu vou inserir me ajuda a mudar essa falha? Então, vocês precisam ser claros e coesos quanto ao tempo que vocês têm e quanto aos recursos que são necessários. Então, alguns, por exemplo, hoje, a gente é muito feliz na Softex em alguns pontos, porque a gente consegue algumas plataformas de graça, né? Acesso de graça a algumas plataformas. Aí, o que aconteceu? Há muito tempo, o Teodoro queria mexer com Tableau. Queria mexer com Tableau. Não sei se algum de vocês já mexeu com Tableau. Ele faz visualização de informação. E eu ganhei o passo livre, uma palavra-chave lá que permite a mim, apenas a mim, Marina, não posso passar para vocês, o acesso ao Tableau de graça. O Tableau, ele custa $85 por mês. Então, assim, hoje a gente tem o Google Studio, que é de graça, e a gente tem o Tableau, que custa $85 por mês. Qual que se encaixa melhor na necessidade de vocês hoje? Então, não adianta vocês vocês saírem da palestra de hoje, eu falar para vocês, gente, olha, trabalho com visualização de informação há 2 anos, e a melhor ferramenta é Tableau. Sabe, não usa Google Studio. Google Studio é de graça, mas não usa. Sabe, você tem que usar o Tableau, que custa $80 por mês. Então, assim, não vale a pena. Você tem que encontrar a ferramenta que as pessoas vão aprender de forma rápida, né? Um tempo bom para entrega de um projeto. E que o recurso tem que ser um recurso que caiba no bolso de vocês, né? Não adianta eu tentar extrapolar isso. O terceiro passo é cumprir o que vocês bolaram de forma rigorosa. Então, toda semana, vocês têm que analisar o sprint, o quanto vocês andaram, onde vocês estão travando, quais que as iniciativas que vocês precisam fazer que estão atrasadas, o quanto que elas estão atrasadas, o que precisa ser feito para contornar. Dá para voltar para o cronograma? Não dá para voltar no cronograma? Enfim. A transformação, ela tem que ser a prioridade número 1. E quem falou isso foi o CEO da Nestlé, não fui eu, tá? Então, a transformação, ela tem que ser a prioridade número 1 do CEO. Ou seja, dele mesmo que falou. Nos casos em que o processo foi bem sucedido, naqueles 30%, o CEO ele se envolveu pessoalmente e diretamente de uma forma com que a mudança, né, a mudança de cultura, a transformação como um todo, essa inserção das tecnologias e das ferramentas digitais, ela se confundiu com a agenda da própria empresa. Então, hoje, depois de um tempo, a gente chegou num nível onde a Carlinha vira para mim e fala, olha, Marina, entrou um novo mentor no Tech. Ela, na mesma frase que ela me fala, entrou um mentor novo no Tech, ela fala, cadastrei ele no Airtable. Então, isso daqui, minha filha, é um paraíso para mim, entendeu? Por quê? Porque o que acontece a Carlinha já sabe que quando o mentor entra, ela já vai lá e coloca ele no Airtable. Então, a gente já consegue fazer um fluxo de informação com que as coisas rodem mais rápido. Então, existe uma agilidade no nosso processo. Ela não precisa pedir para mim, que vou analisar o dado, para que eu insira e aí processe aquele dado. Ela mesma já está fazendo. Então, a gente conseguiu, de forma exitosa, colocar esse processo para rodar. Então, isso que tem que acontecer. Então, toda a equipe tem que o quê?
padronizar a base de dados. Essa daqui é a receita, tá? Quem quiser tirar print e depois gravar isso daqui para mim é tudo. O que acontece? Primeiro, a gente tem que padronizar a base de dados. Esse, para mim, é o primeiro passo. Então, não dá para que você use Excel, CSV, você use TXT, você coloque informação em arquivo Word, você coloque outra parte do Airtable. Não dá. Vai usar Airtable? Usa só Airtable. Vai usar Excel? Usa só Excel. Não dá para você ficar colocando a mesma informação em locais diferentes. Porque senão isso gera um misto em que eu abro o Excel e tem 50 mentores. Eu abro o Airtable, tem 68. E eu fico assim, peraí, ou a gente perdeu 18 mentores ou a gente ganhou 18 mentores. Então a gente tem que saber que tudo vai para o Airtable. Todos os mentores estão indo para o Airtable. Ótimo, perfeito. A gente já tem nossa base de dados consolidada. Então não gera uma salada mista. Outra coisa, a gente usa use cases. Então, você rodou uma coisa e ficou legal. Esse daqui, inclusive, ele foi listado pelos programadores do Netflix como a principal ferramenta deles. Então, de acordo com o Netflix, para você obter êxito, você tem que errar. Então, você vai lá, erra, você usa aquele caso que você errou e aí você fala, vamos implementar um novo processo. Então, você vai implementando processos a partir de todos os gargalos que tem. Então, eu encontrei um gargalo. Esse gargalo existe por causa disso, disso, disso. Como que eu contorno isso? O que eu fiz para chegar até aqui? Tá, então contornei. Aí tem esse outro gargalo. Ele acontece por causa disso, disso, disso. Como que eu contorno? Vou lá e... Enfim, eles fazem isso o tempo todo no Netflix. O tempo todo. Você abriu o seu Netflix hoje para ver um filme... Se você, diga uma coisa, essa coisa é ótima, mudou minha vida no Netflix. Quando você pontua um filme no Netflix, você pode ver que se você fecha ele, você abre ele de novo, todos os filmes que receberam pontuação parecida com ele e que são do mesmo gênero que ele vão ser oferecidos para você. Então, o Netflix, ele aprende a partir do que você diz para ele. Então, você também... Se o Netflix faz isso, você também vai fazer. Então, se o seu cliente recusou um produto, se o seu cliente aceitou um produto seu, ótimo. Separa produtos similares para oferecer para aquele mesmo cliente. Se o seu cliente recusou um produto seu, pega todos os produtos que são similares e não oferece para ele. Então, assim, não adianta você ficar insistindo em oferecer para o seu cliente um produto ou produtos similares àquele que ele já recusou. Então, use casos de aprendizado, né, de produtos que você ofertou para ofertar para os seus clientes. Hoje em dia, a Nestlé ela usa um algoritmo que ele é muito legal e ele é muito fácil de descrever. É basicamente o seguinte, se você, por exemplo, vamos supor, eu e a Mayra, a gente gosta do mesmo chocolate. E aí a Nestlé lançou um chocolate novo. Que a Mayra disse não para o chocolate novo. Vocês acham que quando a Nestlé aparecer lá no site de oferta dela, para a Mayra, que é uma pessoa que tem o mesmo gosto que eu, vai aparecer o chocolate que eu recusei? Não. Então, eles já entendem quem são clientes parecidos e se ele recebe a recusa de um deles, ele não oferece para o outro. Então, vocês têm que também entender quais grupos de clientes que vocês têm. Os clientes de vocês, eles não são ao todo diferentes. Eles não são iguais, mas eles também não são 100% diferentes. Então, Marina, pode falar. Vou te interromper um pouquinho só para acrescentar. Como é que a gente entende o que está dando certo ou não? Vocês têm que ter uma noção e uma clareza sobre o mapeamento do processo. Né? Então, como é feito esse processo? Qual é o flow que vocês usam para realizar uma venda, o contato com a nova empresa, no caso, se você for B2B, se você for B2C, como é que você está alcançando aquele cliente, como é que você está ofertando aquilo para aquele cliente? Isso a gente chama de mapeamento de processo, desde o primeiro passo até o último, que é a venda ou a recusa. Então, a partir desse mapeamento é que vocês vão conseguir entender qual é o gargalo principal e qual é o ponto que está dando problema, que está mais fazendo com que essa pessoa, que teria o perfil ideal, do cliente ideal, desista de comprar.
E aí que a Mayra mostra para vocês como ser a flechinha que vai ser a moeda que ganha mais que 50%, tá bom? Então, Mayra trouxe um termo muito importante agora. O mapeamento do processo vai ser o que faça o diferencial entre você e a moeda. Para isso, né, como um terceiro ponto, vocês têm que coletar dados. Então, não tirem dados, não descartem dados. Os dados, eles são importantes. Então, todas as informações que vocês têm sobre um cliente, vocês precisam saber como usá-las, lembrando da LGPD, tá bom, gente? E essa coleta, ela tem que ser uma coleta padronizada. Então, isso foi uma coisa que eu conversei muito quando eu cheguei no programa com Carlinhos e Mayra. Eu falei, olha, gente, se a gente coleta idade, a gente vai coletar a idade de todo mundo. Se a gente coleta gênero, a gente vai coletar gênero de todo mundo. Então, não dá para, quando você for fazer coleta, você coleta a faixa etária de uma empresa, da outra não, da outra sim, da outra não. Senão você gera vários gargalos ali dentro do seu processo. Então, para você poder modelar o dado, para você poder analisar o dado, você tem que ter o dado. E tudo é dado hoje. Então, saibam coletar. Padronizem a coleta de vocês, tá bom? E aí é isso. Falei demais, eu falo muito. O Gerson disse que eu falo muito, mas desculpa. Eu acho que é basicamente isso. A Mayra pode terminar aí, ou o Gerson, a Carlinha. Mas muito obrigada, pessoal. Eu admiro muito quando a pessoa está numa quinta-noite se dedicando a melhorar o negócio dela. É exatamente assim, né, que a gente faz para poder crescer e evoluir. E é isso. Continuem crescendo. Eu estou aqui ainda gerenciando dados de todos vocês. Eu estou muito feliz com a forma com que vocês estão conseguindo crescer. Então, isso é muito nítido por meio dos dados que a gente coleta de vocês. E continuem participando do programa. Eu acho que é muito importante com que vocês continuem engajados no programa, continuem buscando o Mário e Gerson, e os checkpoints ajudam muito, né? Então, participem dos checkpoints, perguntem para eles, eles estão aqui mesmo para vocês fazerem igual laranja, ficar espremendo o conteúdo todo deles, e eles ajudando vocês para crescer cada vez mais. Então, é isso. Aí a galera já tá dizendo que foi ótimo, que foi show. Arrasou muito, Marina, mas não sai ainda, não se despeça ainda, porque a gente vai conversar um pouco. Né, Jefferson? Marina, ao longo da conversa que você estava falando, eu lembrei de um caso de um conhecido meu, que ele trabalha com essa parte de inteligência de dados e foi contratada por uma ótica daqui. E essa ótica, ela estava tendo muitas falhas, inclusive quando você leva a receitinha lá dos graus e as lentes estavam sendo feitas de uma maneira errada. Você imagina, você contrata a ótica para fazer a lente e a lente está vindo com o grau errado. E aí ela começou a perder muito cliente. Para com isso. Aí ela começou a perder muito cliente e começou a denegrir a imagem dela, né? E você sabe, se você não gera valor direitinho para o seu cliente, você se queima. E aí, como solução, eles tiveram que adotar pessoas que trabalhavam com essa inteligência de dados para gerir melhor as informações. E hoje, eles reduziram em mais de 90% esse nível de erro que acontecia. Então, é realmente muito, muito importante essa gestão de informações. Mas isso é uma grande verdade. O meu ex-chefe, ele brincava muito o seguinte, que a gente tem que tomar muito cuidado com os dados, porque ele falava uma frase que eu levo para a vida. O marketing negativo, ele te derruba mais do que o marketing positivo. Então, assim, costumam ser muito flexíveis quanto aos erros das empresas que elas contratam. Então, vocês veem, por exemplo, sei lá, você contrata um serviço da TIM, a TIM erra, você já vai ficar completamente insatisfeito. Ela acerta, você não vai lá bater palma para ela. Então, assim, saibam que a forma com que vocês administram os dados de vocês é muito importante, né? Para que você não caia aí no erro do amigo da Mayra, que vai estar gerando óculos errado para todo mundo. Inclusive, o meu chega amanhã, eu vou verificar mesmo se ele é daquele jeito. Fiquei com medo agora. Ai, ai.
Vamos lá, Marina. Primeiramente, parabéns. Eu não sei se você ainda está atuando como professora, mas se você tiver, eu adorava assistir mais aulas suas. Muito bom, didática muito boa. Parabéns de verdade. Acho que não saiu ninguém, e se alguém saiu é porque realmente perdeu. Eu, pelo menos, aprendi muito aqui hoje. E uma dúvida, assim, que eu acho que algo que pode ajudar muito as equipes da gente, pelo estágio que elas estão hoje, né? Muitos estão buscando aí as primeiras vendas, né? Estão numa etapa aí de validar o MVP, ou nas primeiras vendas, ou até algumas numa carta de intenção. E é muito interessante ver você falar assim que não tem bala de prata, né? Não tem a melhor ferramenta, né? Muitas vezes o Excel pode ajudar mais do que o Airtable, porque eu vou ter uma adesão maior. E de fato, né, quando você vê tecnologia, você tem uma evolução. Então, eu comecei no Excel, aí ele começa a não suprir todas as minhas necessidades, eu vou para outro, e vou para outro, e vou para outro. Mas pensando, né, na tua carreira, nos projetos que você já desenvolveu, né, nesse exemplo que você citou, né, de vendas preditivas, que tipo de dado você acha interessante, pela tua experiência, você coletar? Acho que é muito comum a gente coletar, sei lá, dados referente à identificação, né, de nome, idade, sexo, mas que tipo de dados você vê que algumas pessoas esquecem de coletar e aí de repente, pô, tenho todos esses dados, mas eu não tenho, Marina, o horário que a pessoa compra na minha loja. E de repente isso pode ser mais relevante do que você imagina. Eu sei que não existe o dado correto para você coletar, mas o que é que você vê que as pessoas às vezes esquecem de coletar, que são dados que podem ser bem importantes? Mas no Instagram é assistir. Primeiro ponto é que uma coisa interessante que o Gerson levantou aqui é, por exemplo, idade, gênero. São dados que hoje a gente chama de dados de perfil. Então, se eu sou uma pessoa que eu estou me lançando no mercado hoje, o dado de perfil ele é muito importante. Então, eu preciso saber qual que é o perfil de pessoa que consome do meu negócio. Eu posso ser, sei lá, por exemplo, eu sei que aqui a gente tem uma plataforma de educação. Acho que é a plataforma Leia. E aí, se vocês são uma plataforma de educação, vocês precisam entender, por exemplo, o perfil da pessoa que consome na plataforma Leia, se é um ensino superior, ensino médio, ensino básico. Então, para vocês saberem onde vocês estão sendo assertivos, vocês precisam saber qual tipo de escola, qual tipo de universidade que está procurando vocês, né? Ou que quando vocês oferecem, diz não. E qual que quando vocês oferecem, quer dizer, quando vocês oferecem diz sim, e qual que diz não quando vocês oferecem. Então, assim, você tem que saber quem diz não para você e você tem que saber quem diz sim para você. Porque às vezes você traça todo um público-alvo e você tem todo um cenário na sua cabeça de quem que vai ser seu consumidor, só que às vezes o ensino básico tem maior verba, né, do que o ensino, sei lá, médio, e aí as pessoas de ensino básico consomem mais seu produto do que ensino médio. Então, você tem que entender o perfil. Qualquer perfil, ele é importante. Então, se eu trabalho, eu tenho que entender idade, eu tenho que entender gênero, eu tenho que entender nível de escolaridade, eu tenho que entender nível de escolaridade, inclusive, por exemplo, quando você trabalha com educação é primordial, e ainda considerar que trata... Isso, exatamente. O cara da plataforma Letra aqui. Exatamente. Então, se você trabalha com dois perfis, você tem que saber quem que é o B2B, quem que é o B2C que está trabalhando com você. Você precisa também entender qual que é o tipo de parceiro que te procura. Então, não só o perfil do seu cliente, você também, na hora de coleta de dados, tem que entender o perfil do teu parceiro. Então, se existem pessoas que querem investir em você, você tem que saber qual que é o perfil delas, para também depois você saber procurar investidores. Mas mais do que isso, hoje existe um algoritmo chamado transações. Esse algoritmo transações ele se tornou muito comum e ele é muito fácil de se desenvolver, que ele é aplicado a empresas que têm vendas. Então, quando você tem ali mais ou menos 3.000, 5.000, 7.000 vendas, você já tem um número suficiente de vendas para entender o que está vendendo na sua loja e o que não está vendendo na sua loja. E quando eu digo loja, startup, produto, o que for, né? Hoje a gente vive a era do Big Data. E o Big Data hoje ele só acontece por dois motivos que eu descobri recentemente, que eu acho muito interessantes.
Não sei se vocês sabem, mas nos anos 90 a gente sofreu o que a gente chama de idade de gelo da inteligência artificial, da transformação digital. Então estava tudo muito acelerado até os anos 90. A gente imaginava carros voadores em 2020 e não está acontecendo ainda, porque nos anos 90 ela congelou. Mas por que ela congelou? E essa é uma informação que vocês precisam ter. Por que a tecnologia congelou por mais de 10 anos? Porque na época a gente não tinha, dois motivos: capacidade de estrutura. Então o teu computador nos anos 90 ele não suportava os programas que ele suporta hoje. Ele ia demorar 8 anos para rodar um programa que hoje ele roda em 2 minutos. E o segundo ponto é acesso à informação. Naquela época, não existia informação como existe hoje. Então, hoje, a gente é bombardeado de tudo quanto é tipo de informação. Facilita a tecnologia estar como ela está hoje. Então, por mais que a gente ache que existem o lado negativo disso, e ele existe, o livre acesso à informação que você tem hoje é o que te permite estar tecnologicamente evoluído. Então, voltando ao seu ponto, Gerson, esse algoritmo de transações, ele precisa de um número grande de dados para acontecer, e para que ele aconteça, você só precisa saber quanto está sendo vendido na sua loja. Então, por exemplo, o Gerson entrou na minha loja, ele comprou uma TV e um sofá. A Mayra entrou na minha loja, ela comprou uma geladeira e um micro-ondas. A Carlinha entrou na minha loja, ela comprou uma TV e um micro-ondas. Então, eu consigo planejar, se eu tiver 3.000 dessas transações com data e horário e a transação que aconteceu, eu consigo planejar o que a próxima pessoa que vai entrar na minha loja, depois de 3.000 pessoas, vai comprar. Então, assim, eu consigo ter uma maior assertividade. Se eu sei o que as pessoas compram na minha loja, eu consigo, a próxima pessoa que entrar, eu consigo virar para ela e falar, compra isso. É isso que o e-commerce faz hoje. Então, se alguém aqui é de e-commerce, o algoritmo do e-commerce, ele é esse. O aprendizado de máquina dele depois de várias transações, ele já sabe o que te oferecer. Sabe aquele bando de pop-up chato que a gente vê em site, quando a gente abre, e você acabou de procurar uma passagem, aí aparece outra passagem aqui no site? Aquilo ali é um algoritmo de recomendação, que ele pega esse algoritmo chamado transações e ele fala, essa pessoa vai comprar essa passagem, oferece essa passagem aqui na propaganda para ela. Legal, Marina. Um ponto, né, que eu acho que muitas vezes a gente associa os dados, né? No meu negócio não é de tecnologia, talvez não precise tanto de dados, né? E eu lembro que quando eu estava no Walmart e a gente estava fazendo um projeto para o Walmart Brasil, ia decidir em que lojas a gente ia implementar o self-checkout, né? Que é o checkout lá sem o caixa, operador de caixa. E toda a decisão foi baseada no supermercado que tinha maior percentual de transações entre 5 a 15 itens, né, que eram transações curtas, e o menor índice de quebra, que é basicamente se o mercado é roubo, quebrar mercadoria, estragar mercadoria, enfim, coisa desse tipo. E foi muito mais fácil porque não teve decisão, assim, no final a decisão não foi complexa, foi assim, pegar as top 10 melhores lojas, né, e entender o que eu vou fazer. Então, às vezes você tem, sei lá, uma loja que realmente vende produto e você já tem esses dados, né? Porque, sei lá, você tem uma máquina que passa cartão, você tem um ERP que tem lá, sei lá, que dá uma baixa no seu estoque e as pessoas não aproveitam para fazer análise, né? E aí eu tenho uma última pergunta, né? Que, assim, tu é engenheira elétrica, né? Que é um curso, na verdade, que te permite atuar em diversas profissões, diversas áreas, e tu optou por trabalhar na área de dados. E eu vejo que não tem muito essa questão de quem é o profissional adequado, né, para trabalhar em dados. Eu vejo, pelo menos, que na Softex, o que a gente fez lá no programa de cultura de dados é um exemplo. Né? Você não tinha pré-requisito para entrar, e até estar aqui na frente de uma das pessoas que a Carlinha, né, que conseguiu, independentemente de como entrou, aproveitar 100% da formação, e hoje ela é uma pessoa habilitada para trabalhar com dados. O que é que você recomendaria, né, porque eu vejo que as nossas equipes não têm pessoas que têm, em grande parte, tá, um background de tecnologia, de programação. O que é que você recomendaria, onde essas pessoas podem encontrar conteúdos que proporcionem com que elas desenvolvam esse skill?
Olha, hoje essa é uma pergunta que ela é muito recorrente no mercado. Tem várias pessoas que dão palestra que custam 5, 6 mil reais para responder essa pergunta. Carlinha linda. Ela é uma pergunta muito simples, na verdade. Precisa de 3 coisas. Se você quer trabalhar com dados, você precisa de só 3 coisas. A primeira delas que é uma coisa que ninguém fala, você precisa entender a área que você está trabalhando. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com dados de startup, eu tenho que conhecer startup. Porque senão eu vou pegar, por exemplo, vamos supor, a plataforma Leia. Eles trabalham com dados, eles vão trabalhar com dados de educação. Então, se eles não conhecem o meio de educação, não adianta de nada o dado que ele coleta, ele faz todo o modelo, ele consegue todo o modelo preditivo, se ele não entende como o mercado de educação atua, como o mercado de educação funciona. Então, hoje eu já trabalhei em vários, cara, eu acho que, tipo assim, ao longo dos últimos 6 anos, eu já trabalhei com saúde, educação, trabalho hoje em dia com dados da Softex. E a parte mais difícil é me adequar à realidade daquele dado que eu estou trabalhando. Nenhum dado você consegue extrair informação se você não conhece o eixo que você está trabalhando. Então, o primeiro é conhecer o eixo. Isso daí todo mundo aqui já conhece. Então, você Marina, já conhece. até para entender, assim, alguns indicadores são padrão de cada setor, né? Então, tipo assim, você fala da área de saúde. Eu tenho, sei lá, taxa de ocupação de leitos, eu tenho a taxa que eu demoro para limpar uma sala, o tempo que eu demoro para limpar uma sala de cirurgia, sei lá, um índice que o tempo que eu demoro numa quantidade de dias em uma UTI. Então, se você não tem noção desses indicadores, você não tem nem noção de como você vai trabalhar esses dados, né? Então, é uma visão mais do lado business, né? Para você conseguir já partir daí, né? Exatamente. Então, o primeiro ponto todo mundo aqui atende. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Vocês já atendem um dos 3 pontos. O segundo ponto, que ele é um ponto muito importante e que praticamente ninguém fala, é estatística. Vocês têm que entender estatística. Então, você tem que saber até que ponto aquela informação ela é relevante ou não para o seu estudo. De 3 mil pessoas ou que eu preciso de 5 mil pessoas, eu tenho que fazer um cálculo estatístico para determinar isso. Então, entender a significância estatística, ela é muito importante. Vou dar um exemplo aqui. Não sei se vocês já ouviram, mas chega a ser engraçado, mas não é. Na verdade, é bem trágico. Todo mundo que estava trabalhando lá no Reino Unido, com a base de dados do pessoal do Covid, eles estavam fazendo um registro de quantas pessoas tinham sido infectadas ou não. Essa base de dados, em geral, quando você vai fazer uma base de registro, você tem que colocar por linha, tá? A informação ela tem que vir por linha. Então, por exemplo, eu sou uma linha, a Carlinha é uma linha, a Mayra uma linha, o Gerson outra, o Fábio outra, cada um aqui é uma linha. Você não pode ser coluna. Você estoura mais rápido o limite de uma base colocando várias colunas do que colocando várias linhas. E aí, o que aconteceu? Eles colocaram as informações em formato de coluna. E não só isso, eles colocaram no Excel. Então, o Excel ele tem limite. Então, essa pessoa ela não fez nenhuma análise estatística em cima dessa base. Então, ele não fez análise estatística de que tinha que ser coluna, ele não fez análise estatística de que o Excel tinha limite, qual que era o limite que ele atingiria e qual que era a perspectiva de crescimento daqueles casos. E eles simplesmente perderam. De um dia para outro, uma pessoa foi analisar a base de dados dele e viu que eles tinham perdido 16 mil casos. Então, tipo assim, trabalhar com dados envolve esse tipo de problema. Se você não entende a estatística que existe por trás, como que você precisa analisar aquele dado, você pode perder 16 mil dados de um dia para outro. Então, assim, é muito crucial você entender até que ponto você está tendo significância com a informação que você está transmitindo. Então, quando eu falo para você 70% das empresas não conseguem fazer a transformação digital, houve toda uma análise estatística para que eu soubesse o que significa aquele 70%. Eu tive que entender desvio padrão, eu tive que entender média, eu tive que entender vários critérios para falar que era 70%. E a terceira coisa... Só para complementar. Hoje eu estava escutando lá no evento do Connect, inclusive está rolou hoje e amanhã vai ter também. E aí um dos convidados era o CEO da Cubo, né? E eles têm muito contato com empresas grandes e startups que se especializam em
fornecer principalmente ferramentas para inovar dentro das empresas grandes, porque imagina só, uma super indústria, uma super empresa, ela não quer perder tempo desenvolvendo tecnologia. Eles vão atrás de uma startup que já desenvolveu aquilo que eles precisam e que pode adaptar para dentro da empresa. E eles estavam falando que muitas vezes essa parte de gerenciamento de dados é tão complicada, tão complexa, que a empresa grande acaba não conseguindo se adaptar a isso e faz com que essa parte morra. Exatamente. Exatamente. Então, precisa ter um nível de comunicação, quando você vai trabalhar, principalmente quando você é B2B, você precisa ter um nível de comunicação excelente e gestão de informações excelente para você não correr o risco de morrer na praia porque a empresa não soube receber o seu produto. Exatamente. Esse ponto que a Mari levantou é muito importante. Todo mundo precisa estar alinhado. Se a empresa grande que você contratou está fazendo, não é útil. Porque, assim, se não está todo mundo funcionando na mesma página, na mesma base, entendendo como que o processo foi mapeado, onde está o gargalo, não tem como você... É uma coisa que a gente sempre diz em dados. Não tem como você encontrar os gargalos de um processo se o processo não existe. Então, você tem que ter dentro da sua empresa um processo para você conseguir mapear ele, para você conseguir encontrar o gargalo dele, enfim. E aí, o terceiro ponto, aqui a gente já foi conhecer estatística, e o terceiro, o terceiro é onde pega as pessoas, tá bom, gente? O terceiro ponto é programação mesmo. Então, você tem que entender de programação para poder fazer isso, mas não é uma programação 100% avançada. Eu mesma não sou a melhor pessoa que existe em programação, mas, assim, tenho plena consciência de que eu estou ali no meu 70% ali de programação, tranquilo. Existem linguagens de programação que eu nunca vou saber programar e eu estou super ok com isso. Mas a parte mais difícil da programação, de uma pessoa que lutou praticamente 5 anos da vida dela contra isso, vocês precisam entender a lógica por trás de programação. A partir do momento, entender a lógica por trás de programação dura, sei lá, 6, 8 meses. A partir do momento em que você entende a lógica de programação, você pode fazer isso em qualquer linguagem de programação. Uma vez que você entende uma linguagem, você consegue replicar ela para várias outras. Então, custam fazer alguns ajustes. Mas se eu sei programar em R, depois de 2, 3 meses eu sei programar em Python. Que depois de 2, 3 meses eu sei programar em C, que eu sei programar em Java e por aí vai. Então, assim, o mais difícil, o que quebra as pessoas quando elas têm que aprender linguagem de programação é entender como que funciona a lógica deste computador aqui. Então, a partir do momento em que você entende o que é a lógica por trás, tudo fica mais fácil. Então, os processos de automação, eles ficam mais fáceis. A forma com que você automatizar processos, gente, é a melhor coisa que existe na vida. Então, assim, você reduz a carga operacional de um jeito fantástico. Então, só que para você entender como essa automatização funciona, é muito difícil. Assim, você leva uns 6 meses para tentar entender por que o computador faz isso e não isso. Por que quando eu digo isso, o comportamento é esse. Depois que você entende isso, gente, acabou. Vocês vão conseguir programar. Então, não tenham medo, tá? Essa barreira ela é difícil, mas ela é contornável. Beleza. Marina, já são 7h20. Eu queria te lançar um desafio para responder essa pergunta super rápido, para a gente não passar muito tempo aqui aprendendo o pessoal. Eu sei que não tem uma plataforma ideal que se encaixe em todos os tipos de negócio, mas eu queria que você desse uma dica de uma plataforma que é barata e que consegue atender a necessidade da galera que está começando. Uma dica mesmo para começarem a expandir, porque isso é até uma coisa que a gente vai falar no próximo conteúdo, que vai ser comigo e com o Gerson, de sexta-feira, que a gente vai falar sobre tomada de decisões e planejamento estratégico. E para você tomar decisões com qualidade, você precisa entender quais são as necessidades que você tem e quais são as barreiras que você está enfrentando dentro do seu negócio. Então, para a galera começar bem, começar seguro, desafio. Quais são umas dicas de plataforma aí para a galera começar a visualizar aí para começo de conversa? Olha, o que eu vou dizer agora pode ser até antididático, depois que escolhemos.
Mas o que vocês precisam é criar uma cultura, né? Então, a cultura ela pode ser criada com o básico do básico. E é verdade. Então, assim, todo mundo aqui, eu, Teodoro, a Lute, Amanda, qualquer pessoa da equipe de dados hoje começou com Excel. Então, assim, número 1, o Excel, ele é de graça. Então, você abre ali o seu Google Drive, vai ter um Sheets e você consegue armazenar. Mas a primeira dica é registrem. Nem que seja no Excel, no Sheets, registrem. Depois que você tem tudo registrado, vocês sabem, ouviram um exemplo aqui, lá de Londres, em que as pessoas perderam 16 mil arquivos. Não percam 16 mil arquivos. Quando vocês começarem a crescer, gente, por favor, saiam do Excel. O Excel, ele não é uma base de dados recomendada, mas para você criar cultura de dados, ele é ótimo, porque ele é de graça, porque ele é de fácil acesso, você não precisa passar 30 minutos quebrando cabeça para usar Excel, você já consegue ali preencher bem aqui, bem ali. Por exemplo, se hoje eu começasse a vida de base de dados com SQL, gente, eu juro para vocês, já teve dia do SQL travar no meu computador, eu começar a chorar aqui na frente dele, falando assim, eu não aguentava, 2 horas o computador travado, nada acontecia. No Excel isso não aconteceria. Então, assim, você não vai começar passando raiva, entendeu? Vai lá, começa no Excel, depois migra pro Airtable, depois, sabe? Vai evoluindo aos poucos, mas, pelo amor de Deus, não deixa mais de 100 dados no Excel. Quando vocês chegarem nos 100 dados, vocês já vão migrando para outra plataforma, tá bom? Boa. Inclusive, a Airtable é uma plataforma que hoje a gente optou por usar para gerenciar tudo, inclusive as informações que a gente tem sobre vocês, que ajuda a gente a observar o que a gente está tendo de problema, de gargalo, de maior dificuldade. A gente hoje consegue ter ajuda, controlar muita coisa pela ajuda do Airtable e da maravilhosa Marina, nossa equipe. Bom, muito obrigada, Marina. Foi ótimo ter você aqui com a gente. É um prazer. Fiquei muito feliz da galera poder te ver, já que você trabalha aí no time do Tech por trás, ali no back-office da gente, e trazer você aqui para o front office para a galera te conhecer. Foi ótimo. Gostei bastante do conteúdo. A galera já falou aqui também no chat que gostou bastante. Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo e que tenha sido uma boa experiência para você, Marina. Jefferson. Não, só queria realmente agradecer, apesar de no começo eu tava meio triste, que ela disse que eu era pior do que uma moeda, eu não me sentia assim, mas eu entendi, eu já fui pior do que uma moeda em muitas coisas, mas é um processo de aprendizado e no mais, assim, eu acho que um dos pontos que, pelo menos para mim, ficou bem claro, acho que é muito mais, você costuma mais ouvir falar daquela regra das 10 mil horas, né, do que na regra das 10 primeiras horas. Porque a mídia realmente gosta de dificultar. A mídia não, as pessoas gostam de ver o lado mais difícil da coisa. Você não precisa ser um puta especialista para ter uma startup e entender de dados da sua startup. Até porque quando você tiver uma necessidade muito grande, você vai contratar a Marina para sua startup e, enfim, e aí você vai ter um especialista na área. Mas todas essas plataformas, Excel, o próprio Airtable, se você se dedicar 10 horas para aprender e praticar, acho que dentro da Softex tem um exemplo claro isso, você vai aprender. Tipo, o mínimo você vai aprender e aí você hoje tem acesso muito facilitado a pessoas que podem te dar pequenas dicas. Essa semana, eu tive uma dúvida do Airtable, mandei essa dúvida para a Marina e, tipo, a Softex também já é demais. A rede é muito boa. Ela já mandou tipo um vídeo do Teodoro explicando uma coisa sobre minha dúvida. Então, se não tivesse a Marina, você provavelmente ia achar uma Marina no YouTube fazendo isso, né? Então, foquem em aprender esse tipo de habilidades, né? Em ser um profissional T-shaped, né? Você ter uma competência muito forte, mas tem uma competência mínima ali, seja em análise de dados, seja em conseguir fazer uma apresentação, em conseguir fazer um pitch, entender uma análise financeira do seu negócio, que isso é fundamental. Você não precisa ser bom em tudo, mas você precisa minimamente compreender vários pontos. E eu acho que essa é a lógica de toda essa trilha de capacitação da segunda fase. Vocês não precisam ser tão bom quanto o cara que está facilitando o conteúdo, mas vocês precisam aproveitar esse momento para sair daqui um pouco melhor nessa área. E aí, é claro, né? Quem não está coletando dados na sua startup e a partir de amanhã
não começar a fazer isso, aí não entendeu de fato o que precisa fazer. Porque vocês vão precisar em algum momento, eu acho que até mesmo para pitch ou para investidor, o cara vai perguntar, cara, qual é o perfil do teu cliente? Quantas tentativas de venda vocês tentaram fazer? Qual é o teu ticket médio? Enfim, qual é o teu CAC? Qual é o teu LTV? E não tem como você chutar isso. Não tem como você chutar isso. Porque se você falar um dado, o cara te perguntar outro, se for um chute, ele vai saber. Ele vai saber. Por isso que eu acho que esse conteúdo em si, ele é muito... A transformação digital, no caso, ela é muito genuína, porque pega muito fácil quem tá mentindo, quem tá fazendo, quem tá dando migué. Então, assim, se preparem, né? Então, assim, agora aproveitem os dados que vocês têm, ou que vocês não têm, e comecem a coletar, porque isso vai dar muito mais veracidade, isso vai dar muito mais credibilidade para o projeto de vocês. Muito obrigado, Marina, muito obrigado mesmo. Acho que demoramos para trazer a Marina aqui, viu, Mayra? Acho que esse conteúdo ele tem que ficar mais... Não, mas veio no momento certo que a galera está precisando. Claro. Inclusive, se vocês têm dúvidas que dados são importantes, assistam Shark Tank, algum episódio de Shark Tank, vocês vão ver o quanto os investidores sabatinam as pessoas atrás de dados e informações palpáveis. E é por isso também que a gente está cobrando um pouco mais de vocês nessa segunda fase, nessas informações. Então, a gente desenhou esses critérios pensando como é que o mercado receberia a apresentação que você está conseguindo expor da sua ideia, do seu projeto. Tá? Enfim, é isso. Boa noite. É isso, não é só isso, é isso tudo. Mania feia de falar isso. Desculpa. Mas, enfim. Boa noite, gente. Marina, você quer se despedir da galera? Gente, então é isso. Eu fico muito feliz em estar aqui. Eu já conheço vocês do Back Office há muito tempo. Tô ali desde que o Gerson entrou, eu também entrei. Então, tô ali modelando dados de vocês. E vocês geram modelos preditivos ótimos para mim, para Carlinha. A gente fica lá brincando com vocês. Tô brincando. Mas é muito bom admirar vocês e ver a forma com que vocês estão evoluindo. Então, continuem assim, sabe? Toda vez quando eu ia para uma palestra de dados, eu ficava super animada. Isso que eu tinha, sei lá, tinha acabado de lançar essa parte de dados. Quando eu comecei em 2015, as pessoas para dados, enfim, tinha outras nomenclaturas lá, mas eu sempre estagnava, né? Então, eu sempre achava que era uma coisa legal, mas não ia muito atrás, depois achava que era uma coisa legal, não ia muito atrás. E o que eu posso dizer hoje para vocês saiam daqui, mas vão atrás. Tipo, vão mesmo, sabe? Porque é uma urgência que o mercado tem hoje. Em 2015, era uma coisa muito no plano das ideias. Era muito do tipo, eu acho legal, mas nem tem tanto mercado. As pessoas nem têm tanta necessidade. E hoje, em 2020, isso... por falar em dados, uma curiosidade. Dados ficou famoso quando, em 2015... o Bill Gates falou que de 2020 a 2030, quem não usasse dados não iria nunca se desenvolver e crescer. Então, vocês podem procurar isso daí, que não fui eu que falei. Então, foi assim que a profissão que hoje eu trabalho foi criada, tá, gente? Foi uma frase do Bill Gates. Mas é isso. Então, hoje, o que em 2015 eu sempre achava legal, mas nunca desenvolvia, hoje já virou uma necessidade. Então, não façam como a Marina de 2015, que saía de palestras de dados super animada, e aí depois não aprendia nada. Então, saiam da palestra daqui hoje e falem, não, tudo bem, vamos pegar um Excel aqui e vamos ver se o que a gente está colocando de informação tá certo ou não. E, gente, por favor, linha, não coluna, tá bom? É isso. Então, muito obrigada. Boa noite, galera. 1% aí do dia concluído com sucesso. Apliquem e bora crescer.